Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis, e essa é mais uma aula do nosso curso de Inteligência Artificial. Hoje, uma aula teórica, e a gente vai continuar o aprendizado de máquina, agora vendo o conceito de loss e de otimização, de funções loss, né? A bibliografia para essa aula é o livro do Russell, de Inteligência Artificial, mas principalmente o curso de Inteligência Artificial lá de Stanford, de 2020, que está disponível nesse site, ok? Então vamos lá? Bom, essa não é a primeira aula, né? Então, a gente já estudou alguma coisa. Até aqui, a gente estudou as possíveis definições de inteligência artificial e de agentes inteligentes. A gente discutiu o teste de Turing, que serve para verificar o que é ou não é uma inteligência artificial, e verificamos tudo que envolve sistemas de inteligência artificial. Vimos que é bastante complexo. Depois, a gente iniciou o estudo do que é aprendizado de máquina. A gente viu o que significa fazer uma previsão de diversos tipos. Classificação, regressão. Então a gente estudou uma boa parte da terminologia essencial para esses sistemas de aprendizado de máquina. A gente viu que são features, pesos e score. Basicamente, a gente entendeu que um sistema de inteligência artificial com aprendizagem de máquina segue mais ou menos esse fluxo. A gente começa com certa quantidade de dados de treinamento. E esses dados de treinamento são utilizados por algum algoritmo de aprendizado de máquina para treinar um outro algoritmo que é o preditor. Este preditor vai ser capaz de pegar uma outra entrada e descobrir qual é a saída dela, de dados que não necessariamente estão aqui nos dados de treinamento, ok? À medida que a gente for aprendendo, a gente vai entendendo como esses preditores funcionam e como um algoritmo de aprendizado de máquina pode vir aqui e calibrar, sintonizar, calcular o preditor. Tudo bem? Bom, então nessa aula o que a gente vai fazer? A gente vai continuar o estudo do aprendizado de máquina, porque é um tema muito amplo. A gente vai trabalhar dessa vez mais diretamente o que é aprendizado e o que é treinamento, ok? A gente vai ver conceitos como otimização e algumas terminologias a mais, como a função loss, margin e resíduo. A gente vai ver a relação desses novos conceitos com aquilo que a gente já estudou, porque é tudo uma coisa contínua, ok? Bom, o que é otimizar? Otimizar é estimar os melhores pesos, né? Então, a gente já viu que um preditor, basicamente, especialmente os preditores lineares, que a gente vai chamar aqui de FW, são baseados em um extrator de feature das entradas. Então, eu tenho as minhas entradas, sejam elas de treinamento ou não, e uma função que a gente chama de extrator de feature, que ele vai tirar dessas entradas aquilo que é importante. Às vezes é o próprio número. Se o x é um número, a feature é o próprio número. Mas às vezes não é, certo? Então, se for um banco de dados, ele tem que ler as características mais importantes, combinar elas. Se for uma imagem, pegar alguma característica importante da imagem, ok? Basicamente, o preditor precisa, então, do extrator de feature e de um vetor de pesos, não é? Se for uma predição para classificação binária, por exemplo, o meu extrator, o meu preditor, ele pega o sinal do produto entre o peso e o extrator de feature, certo? Este produto entre o peso e o extrator de feature é o score, certo? Então, o score é o produto entre os pesos e o extrator de feature. Ou seja, cada entrada vai ter os seus features, que ao ser multiplicados pelo vetor de peso, vai ter um certo score. Se eu estou falando de uma classificação, eu transformo esse score em sim ou não. Então, positivo ou negativo. E pode ficar um pouco na dúvida aqui, é claro. Mas a gente não vai fazer só com predição para classificação binária aqui, a gente vai trabalhar com um pouco mais. O que a gente vai fazer agora é se voltar para o problema de estimar os pesos. Então, na aula anterior, a gente entendeu como funciona fazer uma predição dessa forma, multiplicando os pesos pelo vetor de features. Mas como é que eu acho os pesos, né? Então, estimar os pesos também é conhecido como fazer um fitting ou como aprendizagem, que é o learning, que é o que a gente está mais interessado, certo? Então, a gente de algum modo vai conseguir estimar os pesos a partir dos dados de treinamento na aula de hoje. A gente vai entender como isso funciona. Para isso, a gente vai precisar de uma medida de quão bom são os pesos
para reproduzir uma saída y qualquer, não é? Então, imagina que eu tenho um certo vetor de pesos. Eu tento encontrar uma saída conhecida dos dados de treinamento. Depois eu preciso me perguntar se isso ficou bom ou ficou ruim, certo? Dentre essas medidas possíveis estão o loss, o margin e o resíduo, ok? Então, o que é uma função de loss? Olha, isso aqui talvez seja uma das coisas mais importantes que você vai aprender sobre aprendizagem de máquina. Quando você for programar a sua rede neural, você vai ter que dar uma função de loss para ela. Então é melhor entender o que significa uma função de loss. Então, uma função de loss, ou uma função de perda, ela quantifica o quanto infeliz você ficaria se usasse um certo vetor de peso para fazer uma previsão em x, sabendo que a saída correta é y, certo? Então, eu pego a minha entrada, faço uma certa previsão usando esses pesos e comparo com a minha saída. Se isso ficar ruim, o loss tem que dar alto. Se isso ficar bom, o loss tem que dar baixo, porque o loss é o quanto infeliz a gente ficou, certo? De modo que os nossos problemas vão ter como objetivo minimizar a função de loss, que em programação é chamada de função objetivo mesmo. A função objetivo é aquela que eu quero minimizar, tá bom? Então, em um problema de otimização, a gente busca minimizar a função loss. E a função loss busca calcular a perda média geral dos exemplos de treinamento, ok? Então, antes também de falar sobre como são as funções loss e como aprender os pesos, vamos falar de um outro conceito importante, a margem, ou a margem. Então, a margem, ou a margem, né? A gente vai sempre que possível usar alguns conceitos em inglês, porque isso ajuda depois a gente na hora de programação. Mas aqui são quase cognatos, né? Margem e margem. Então, o que é isso, né? Suponha que para uma determinada entrada x, a saída correta seja y, pertencendo a um conjunto binário. Ou y é menos 1, ou y é mais 1. Ou seja, a saída correta é binária. Ou ela vale menos 1, ou ela vale mais 1. Com isso, o preditor também deve ser binário, certo? Se a minha saída é binária, o meu preditor tem que estimar, tem que prever uma saída também binária. Por exemplo, o sinal desse produto entre ômega e o vetor de features, entre os pesos e o vetor de features. Nesse caso, no caso de uma classificação binária, a margem vai ser simplesmente o produto entre os pesos e o vetor de feature, ou seja, o score, e a própria saída conhecida de dados. Caramba! Isso não é muito intuitivo, na minha opinião, né? Por que a margem é esse produto? E pronto. E, acreditem se quiser, a margem mede o quão correta está a nossa previsão baseada nos pesos, certo? Nota, ó, quanto maior for a margem, melhor, não é? Pois fica mais garantido que o peso vezes o vetor de features tem o mesmo sinal de y. Nota que nesse caso aqui, ó, o y ele é binário, ou o y vale menos 1, ou o y vale 1. E a minha saída do meu preditor é o sinal do score, certo? Então veja que se o score tiver o mesmo sinal da saída, significa que o preditor vai acertar, ok? Porque se o score der menos 1 e a saída der menos 1, é porque eu acertei. Quando isso acontece e os dois têm o mesmo sinal, esse produto de dois valores com o mesmo sinal sempre vai dar positivo, certo? Seja ele um produto de um positivo por um positivo ou de um negativo por um negativo, ok? No entanto, se eu prever uma saída mais 1 e o resultado for menos 1, a margem está negativa. E se eu prever uma saída menos 1 e a margem der mais 1, a saída também está negativa. Então, quanto mais positivo, mais garantido, não é? Essa margem ela vai dar mais positiva quanto mais positivo for o score. Se o score for muito positivo, esse sinal vai estar cada vez mais garantido. Então, imagina que eu quero descobrir o sinal de 5. Isso é melhor do que descobrir o sinal de 2. Os dois vão dar 1. Só que, para um sinal de 5 virar 2, eu tenho que errar ainda mais o peso, certo? É melhor, né, de algum modo. Está mais garantido. Entenderam esse conceito, não? Por outro lado, é o contrário, né? Claro, se esse sinal for diferente de y, a margem dá negativa.
Quanto mais negativo, mais incorreta está a previsão. Né? Imagina, eu estou pensando do ponto de vista de peso. Se com os meus pesos aqui eu calculei que o score é 5 e o y deu menos 5, puxa, esse 5 vai ter que abaixar até menos 0,1, por exemplo, para voltar a margem a dar positiva, para eu acertar. Eu vou ter que andar muito. É pior do que se eu tivesse dado meio. De meio para menos 0,1 está perto, o peso só precisa mudar um pouquinho. Tudo bem? Entenderam? Isso é muito importante, a gente vai usar isso bastante. Então, como isso não é um exemplo muito simples, vamos fazer um exemplo calculado na mão aqui, tá bom? Só para colocar as coisas com números reais. Então, vamos supor aqui um preditor com classificação binária, cujos dados de treinamento são esses daqui, ó. Já vamos pensar em um preditor que tem um vetor de features de duas posições, com 3 exemplos. Então, tem duas features, a feature da primeira coluna e a da segunda coluna. E tem 3 exemplos de treinamento, não é? As minhas saídas conhecidas são essas daqui. Então, eu sei que quando a minha feature dá 2 e 0, a resposta deveria ser menos 1. Quando dá 3 e 1, a resposta deveria ser menos 3. E quando dá 3 e 3, a resposta deveria dar 1. Ok? Então, vamos calcular o score, a previsão do preditor e a margem para cada uma dessas 3 N entradas aqui. Ok? Note que a gente já conhece o vetor de peso. Isso aqui não é um problema de otimização, é um problema de descobrir o que está acontecendo. Certo? Então, vamos lá? Vamos começar esse pequeno exemplo calculando tudo para a primeira entrada. Ou seja, para o primeiro exemplo aqui, ó, 2 e 0 de entrada e menos 1 de saída esperada. Para ficar mais simples. Depois a gente calcula para todos e a gente mostra o poder aqui do cálculo matricial. Tá bom? Mas vamos calcular tudo para a primeira entrada, para ganhar intuição. Então eu vou chamar essa primeira entrada de n igual a 1. Para mim, n é exemplo. Cada vez que eu mudo n, eu mudo o exemplo. Tudo bem? Eu não estou mudando a posição do vetor de feature, mas estou mudando o exemplo. Bom, então, o meu vetor de feature de n igual a 1 é 2 e 0. Ok? Muito bem. Então, vamos começar pelo score. O score é o produto escalar entre o vetor de pesos e o vetor de features. O score já foi muito explicado na aula anterior, que está disponível aqui no canal. Então, eu não vou explicar tudo direitinho, eu só vou calcular aqui. Se você não está entendendo o que esse score é, volte e assiste a aula anterior, tá bom? Ó, então, o score é n igual a 1. O score de n igual a 1 vai ser o peso, o produto escalar do peso pelo vetor de feature. Então, o meu vetor de pesos é 2 e menos 1, ó, 2 menos 1. O meu vetor de feature é 2 e 0. Como é que fica o produto escalar? O primeiro vezes o primeiro, mas o segundo vezes o segundo, certo? Curso de geometria analítica. Então, 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes 0, 0. 4 mais 0, 4. Então, o score dessa previsão deu 4, ok? Agora, vamos calcular a previsão do preditor. Então, a previsão é simplesmente o sinal do score. Então, vou usar sign, para lembrar que é sinal, né? Então, o sinal desse score aqui, ó. De novo, pensando em usar inglês para facilitar na programação. Você poderia escrever sinal aqui, né? Porque isso aqui é um problema matemático, não é um problema de programação. Mas depois você vai ter que ficar lembrando de traduzir para programação. Melhor usar sign. Então, o sinal do produto escalar, do peso vezes o vetor de feature, é igual ao sinal do score para n igual a 1. Então, o sinal de 4. O sinal de 4 é 1. Nota que essa previsão falhou, porque a saída esperada aqui, a saída de n igual a 1 é menos 1, né? Ó. Então, a previsão deu errado. Vamos ver o que acontece com a margem. Então, a margem é o produto do score pela saída esperada. É 4 vezes menos 1 deu menos 4. Ó. Então, é um valor negativo. Significa que eu não estou feliz. Quanto mais negativa a margem, pior ficou a minha previsão. Tá bom? Então, nota como esperado, a margem ficou bastante negativa, o que significa que os pesos teriam que mudar bastante para que o preditor pudesse acertar essa saída esperada. Ok? E as outras? Em vez de calcular uma por uma separado, a gente vai recalcular a primeira e todas as outras de uma vez. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou calcular o score como produto escalar. Dessa vez, não como produto escalar de 2 vetores, mas como de um vetor e uma matriz. Note que para fazer isso, eu tenho que fazer uma coisa importante. Eu tenho que transpor essa matriz aqui, ó, tá bom? Senão esse produto vai dar errado. Ao transpor esse vetor, eu vou ter um produto bonitinho. Ó. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Isso vai dar o primeiro valor aqui, ó, que a gente já calculou, 4. 2 vezes 2 mais menos 1 vezes 0.
E os dois são inéditos. Ó. 2 vezes 3, 6, mais menos 1 vezes 1, que é menos 1. 6 menos 1, 5. E depois 2 vezes 3, 6, menos 1 vezes 3, que vai dar 6 menos 3, vai dar 3. Ok? Então, o meu vetor de score, o score para cada uma das 3 entradas, deu isso daqui. 4, 5 e 3. Ok? Agora eu vou fazer minhas previsões aqui. Ó. Então, ao fazer as minhas previsões, eu vou tirar o sinal desses 3 números. Note, são 3 números positivos, então esse sinal deu 1, 1 e 1. Não é? Dessas previsões, 1, 1 e 1, ele errou a primeira, errou a segunda e acertou a terceira. Ok? Vamos calcular a margem, então, para ver como fica? Ó, então, a margem vai ser o produto, então, do score pelo y. É um produto direto, né? Produto não é escalar, é termo a termo desses vetores. Então, vai dar 4 vezes menos 1 dá menos 4. 5 vezes menos 1 dá menos 5 e 3 vezes 1 dá 3. Ó. Novamente, como esperado, a margem é positiva quando o preditor acerta, no último caso. E negativa quando ele erra, nos dois primeiros. Tá bom? Eu preciso mudar esses pesos, né? Essa previsão está muito ruim. Ok? Nota que sempre que necessário, a gente transpôs alguns vetores aqui, tá bom? Então a gente também transpôs o vetor y para fazer o produto com o score, já que o score era um vetor horizontal e o y era um vetor vertical, ok? Ou não, né? Se você trocar isso aqui para um produto escalar, aí tudo bem, a gente não precisou transpor. Mas a gente transpôs sempre que precisa, ok? Isso porque a gente está trabalhando de um exemplo normal, não é uma ferramenta. Quando você tem uma ferramenta, você já tem que saber. Se você está usando, por exemplo, Keras ou alguma outra biblioteca do Python ou de outra linguagem, você tem que saber como esses vetores têm que entrar, certo? E aí, se usar lá dentro, ele transpõe um ou outro, mas o padrão tem que estar definido. Se você montar ele errado, ele vai fazer todas as contas erradas. Entenderam? Então, resumindo, ó, quanto maior a margem, melhor. As margens positivas correspondem a acertos e as margens não positivas correspondem a erros de classificação. Então, observe que quando a gente olha a previsão FW, a gente pode apenas verificar se a previsão estava certa ou não. Tá vendo? Se eu não tivesse a margem, se eu só comparasse, eu falar, ó, deu 1, 1 e 1 e deveria ter dado menos 1 e 1. Comparar esses dois e ver quem acertou e quem errou é o que a gente chama de acurácia. Então, a acurácia, no caso, está em 1/3. Ele acertou 1/3 dos casos. Mas a acurácia, ela varia instantaneamente, de 1/3 para 2/3. A margem não, ela varia mais continuamente. E isso é muito bom para a gente poder fazer os nossos cálculos, ok? Então, se observar o score e a margem, a gente pode ter uma visão diferente do comportamento do preditor. No caso aqui, um classificador. E a gente vai, então, precisar desse conceito de margem para poder definir uma função contínua de loss. Se ela for descontínua, eu estou ferrado para fazer minhas previsões, tá bom? Então, a nossa primeira função loss que a gente vai ver vai ser a função loss binária. O que é a função loss binária? Ou é chamada aqui de função loss 0-1. Então, essa função de loss depende das entradas e das saídas esperadas e do peso. Então, como é que eu calculo essa função de loss binária? Eu faço uma vezes, né, o score vezes o y, ou seja, a margem, e me pergunto quando isso aqui é negativo, certo? Então, sempre que a margem der negativa, a função loss vai valer 1. E sempre que a margem der positiva, o score vai valer 0, porque eu estou me perguntando se isso aqui é maior ou igual a 0, ok? Então, o que a gente vai ter é uma função loss que cresceu quando eu estou descontente. Ó. De fato, eu estou descontente aqui, porque a previsão está errada. E aqui eu estou contente, porque a previsão estava certa. Então, ele é maior quando eu estou infeliz. Ok? Bom, a função loss, ela tem que dar um valor grande quando o preditor erra. Mas essa daqui, essa função loss, ela é constante, não importa o quanto a margem está errada, tá bom? A gente, de algum modo, ainda vai ter o objetivo aqui de minimizar essa função loss, né? A gente vai tentar fazer essa função loss valer 0. Se ela valer 0, eu cheguei no meu objetivo, que era acertar a previsão, tá bom? Bom, a gente já falou bastante de classificação. Vamos voltar um pouquinho e olhar para a regressão agora.
Depois a gente volta para a classificação mais tarde, tá bom? Então, num problema de regressão, a saída y é um número real. O meu preditor não tem que definir entre sim ou não, porque ele não está classificando as entradas como de um tipo ou do outro. Mas sim é uma regressão, ele quer, eu quero reproduzir algum tipo de função, algum tipo de curva, tá bom? Então, nesse caso, a margem ela não é adequada, certo? Para medir o quão a previsão está próxima da saída esperada, né? Aquele produto não vai fazer sentido, é tudo um monte de número real, né? Tudo bem? Se não basta fazer o produto de um para o outro. No entanto, eu tenho uma coisa ainda mais simples para substituir a margem, que é o resíduo. Quem já estudou laboratório de física está acostumado a trabalhar com resíduo em regressão, né? E se você já fez também em cálculo numérico. Mas o resíduo é muito simples. Ele é simplesmente a diferença entre a previsão e o valor esperado. Ok? Tudo bem? Então, de certo modo, os problemas de regressão é bastante intuitivos ao resíduo. O resíduo não é esquisito como a margem, que é um produto que você tem que pensar um pouquinho para entender por que está ligado ao seu erro, ou ao seu acerto. O resíduo não. É claro que se eu quisesse um y de 10 e o valor deu 15, eu estou errando por 5, que é pior do que errar por 1 e melhor do que errar por 10, certo? É simples, a diferença entre a minha previsão e o valor que eu gostaria da minha regressão, é claro que vai estar ligado ao quão bom ficou o resultado. Então, para problemas de regressão, a minha função loss vai ser definida em termos do resíduo e não da margem, ok? Então vamos ver as funções loss mais importantes para a regressão. A primeira delas é essa função quadrática, ou squared, né? Então, a função quadrática, o que ela faz? Ela calcula o quadrado do resíduo, certo? Note que é importante encontrar o resíduo sem sinal dessa vez, não é? Porque não adianta muito, eu não quero saber se eu estou errando para mais 5 ou para menos 5. Errou para 5 é tão ruim quanto, não é? Geralmente, não é melhor errar para baixo ou melhor errar para cima. É sempre ruim errar. Quando eu tiro o quadrado da função, eu extraio isso. Eu garanto que eu estou sempre com um valor positivo de resíduo, tá ok? Então, é basicamente a diferença entre o score e o dado esperado ao quadrado, ok? É claro, o gráfico disso é uma parábola, né? Como a gente pode ver aqui, certo? Do loss em função do resíduo, não é? É claro, quanto maior o resíduo, maior o loss, independente do sinal. E a nossa otimização vai ter como objetivo zerar esse loss. Então, à medida que eu for zerando o loss, seja para um lado ou pelo outro, eu vou garantindo que a minha previsão está ficando perto dos dados de exemplo. Tudo bem? Bom, mas geralmente eu não tenho um dado de entrada só, tem um monte. Bom, então o que você faz? Calcula o loss pela média, certo? Calcula o loss pela média dos quadrados dos resíduos, ok? Bom, uma outra opção de função loss para regressão, já que eu estou interessado no sinal, é o módulo, não é isso? Que em inglês é o Absolute Desviation, né? Então, o meu Loss Absolute Desviation. Ele basicamente é o módulo da diferença. O gráfico dele são duas retas, né? É o módulo aqui. Ele é uma função contínua, mas não derivável, né? Não tem derivada nesse ponto aqui. A gente nota que é muito parecido usar uma função loss de Standard Deviation ou de quadrática. Qual que vai ser a diferença? Bom, sem me aprofundar demais aqui, porque não é hora de fazer isso, mas é bom saber que é o seguinte, ó, a função loss squared, ele tende a minimizar a média dos resíduos. Já a função loss de desvio absoluto minimiza a mediana. Se você lembra da média e da mediana, você sabe que ambos convergem quando eu tenho dados bons, dados gaussianos, por exemplo, são iguais. Mas quando eu tenho valores extremos, então, por exemplo, eu estou tentando tirar a média entre 2, 3, 4, 5 e 1000. Quando eu fizer uma média entre alguns valores pequenos e um valor muito grande, a média é deslocada lá para perto do 1000, certo? Então, a média entre 1, 2, 3 e 1000 vai dar perto de 1000 sobre 4, vai dar perto de 250. Já se eu fizer a mediana entre 1, 2, 3 e 1000, vai dar entre 2 e 3, 2,5. Então, a mediana ela fica perto do conjunto onde tem mais dados, e não
da média dos valores em si. Já a média ela é muito afetada pelos extremos. Você quer levar os extremos muito em consideração ou não? Se sim, use o loss squared. Se não, use o absolute deviation, ok? Bom, tudo bem. A gente entendeu então que numa regressão eu consigo encontrar vários valores de loss. E de fato, a gente não está interessado num problema que tem apenas um dado de treinamento, mas sim um conjuntão de dados de treinamento. Então o que a gente vai precisar minimizar é sempre a média ou a mediana dos loss, de todos os dados de treinamento. Lembrando que geralmente os meus pesos também não tem um parâmetro só, mas tem vários, né? Se o meu peso, por exemplo, tiver 2 parâmetros, então eu vou tiver um parâmetro de peso aqui e um parâmetro de peso aqui, a minha função loss square já vai ser um paraboloide, certo? Em que eu tenho que encontrar um mínimo aqui. E a função de a absolute deviation é o encontro entre 4 planos, certo ou não? Se for no R3 ou no R4, não consigo nem desenhar mais. Bom, então a gente entendeu a ideia básica. Agora vamos fazer uma continha para ver como é que funciona um preditor de regressão linear. Assim como a gente fez a nossa continha ali para a classificação binária. Então, vamos supor um preditor linear, para regressão linear, cujos dados de treinamento são dados a seguir. A gente vai calcular o score, a previsão do preditor e o resíduo, lembra que não é margem, é resíduo, para cada uma dessas 3 entradas n. E afinal, vamos calcular o valor da função loss squared, como a média dos resíduos ao quadrado, ok? Então eu tenho meu preditor. Note que para regressão o preditor é direto o valor do score. O preditor é o score. Enquanto para classificação eu tinha que tirar o sinal disso. Aqui eu vou usar dados de treinamento com uma dimensão de feature. E aqui são as minhas saídas de treinamento esperadas. E vai ser um peso unidimensional. Então vamos iniciar calculando tudo para a primeira entrada, certo? Em que o x de n é igual a menos 1 e a saída esperada é menos 3. Então vamos começar pelo score, né? Aqui, como é um produto escalar, é muito simples, porque o produto escalar é um produto de 2 escalares mesmo. Então eu vou ter que o peso é 4 e o φ é menos 1, então 4 vezes menos 1, menos 4, ok? A previsão do preditor, nesse caso, é direto o score, então a previsão é menos 4, enquanto o valor esperado era menos 3, certo? Então ele errou por 1. Aqui é mais difícil dizer que a previsão errou ou acertou, né? Tanto que você não deve usar acurácia nos seus redes neurais ou nos seus sistemas de machine learning em regressão, porque a acurácia não faz sentido para regressão, né? Ela não vai acertar nunca, exatamente igual, né? Então o que eu vou fazer? Calcular o resíduo, né? Esse errou por 1 vai aparecer quando eu calcular o resíduo. Então o meu resíduo vai ser a previsão menos o valor conhecido. Então vai dar menos 4, menos 3, então vai dar menos 1. Tá bom? Mas o fato desse resíduo ser menos 1 ou mais 1 não muda nada, eu sei que ele errou por 1. Então eu preciso calcular ou ele ao quadrado ou o módulo, tudo bem? Simples, né? Calcular o resíduo, o score e a previsão, né? Vamos calcular, então, isso para todos. Esse para todos vai ser só um produto. 4 vezes o vetor de entradas. Então vai dar menos 4, 8 e 28, porque 4 vezes menos 1, 4 vezes 2 e 4 vezes 7. Né? E depois eu vou calcular o resíduo fazendo a diferença. Então eu vou ter 3 resíduos aqui. O resíduo do primeiro, do segundo e do terceiro dado de entrada, do primeiro exemplo. Então, o primeiro resíduo é menos 4 menos 3. Então vai dar 1. Vai dar menos 1. O outro resíduo é 8 menos 6. Então vai dar 2. E o outro é 28 menos 21. Então vai dar 7. Ok? Então, nota que para cada previsão eu tenho um dado de resíduo. Percebe também que, como no exemplo anterior, sempre for necessário a gente transpôs, né, os vetores e as matrizes. Bom, por fim, a gente vamos calcular agora o loss, certo ou não? Então, eu tenho um loss para cada exemplo, né? Então, é simples, eu só vou elevar esse vetor ao quadrado termo a termo. Quando eu fizer isso, menos 1 vai dar 1, 2 vai dar 4 e 7 vai dar 49, ok? Agora, eu posso então calcular o meu loss de treinamento, certo? Que é o loss de todo o treinamento, que é a média, então, desses 3 loss.
Ó, a média entre 1, 4 e 49 vai dar 1 mais 4 mais 49 dividido por 3, que vai dar 18. Então, nota que essa média ficou bastante impactada por esse 49 aqui. Tudo bem? Então, o resíduo grande domina a média. Isso pode ser conveniente ou não. Tudo bem? Se você puder ter alguns dados incorretos nos seus dados de treinamento, talvez seja melhor tomar cuidado com esses valores extremos. Bom, então, para a gente aqui, aprendizado é igual a otimização, por enquanto. Né? Eu tenho várias funções de loss, que serão nossas funções de objetivo. Elas correspondem a erros de treinamento, que a gente gostaria de diminuir. Ou seja, o que a gente precisa agora é encontrar um algoritmo que retorna o vetor de pesos, onde a função de loss assume o valor de mínimo, certo? Então eu tenho que encontrar um algoritmo que minimiza o loss a partir da regulagem dos pesos. Não é? Quando a gente encontrar esse conjunto de pesos que minimiza a função loss, a gente pode dizer que a gente ensinou o nosso preditor a acertar o máximo possível as saídas esperadas para as entradas dos treinamentos. Entenderam? Mas como é que eu faço isso, então? Como é que eu otimizo os pesos? A ideia principal é usar um velho conhecido de quem estudou um pouquinho de cálculo, ou de física, ou de algum outro ciência exata, o gradiente. Não é? O gradiente é uma função matemática que, ao ser aplicada, quer dizer, uma operação matemática, que ao ser aplicada a uma função, aponta para a direção de maior variação. Ok? Então, para quando a função está crescendo, ele aponta para lá, ó, ela cresce por aqui. Não é? E é claro, ele fica negativo quando a função está decrescendo. Então, uma abordagem geral é fazer uma otimização iterativa, que essencialmente começa com algum ponto de partida para os valores de peso, digamos, todo mundo zero, ou um chute aleatório, e vai tentando ajustar esses pesos para que o valor da função objetiva vá diminuindo. Então, eu começo tudo com zero e vou tentando encontrar. Em que direção que eu vario? Por exemplo, um peso, eu subo ou desço? Depende do gradiente, né? Eu olho o gradiente da minha função de loss e digo, olha, essa função vai diminuir se o peso aumentar. Então, eu começo a diminuir o peso. Quer dizer, eu começo a aumentar o peso para diminuir o loss, certo? Então, o gradiente é a informação mais valiosa, certo? Especialmente porque a gente vai estar frequentemente trabalhando com otimizações em grandes dimensões. Ou seja, que o peso W tem um monte de coordenada. Está no R7, 8, ok? Ou às vezes 50, 70. Então, o primeiro algoritmo que a gente pode pensar para otimizar os pesos é o de gradient descendant. Esse é um termo que também já se usa em redes neurais, certo ou não? Gradient descendant. Esse procedimento de otimização interativa tem dois hiperparâmetros. O primeiro é o tamanho do passo. Então, tudo bem, o gradiente ele aponta para onde eu devo ir. Mas eu vou ir com tudo ou vou ir devagarzinho, certo? Esse passo, de algum modo, é o que a gente está acostumado a chamar de learning rate, né? Taxa de aprendizado. Então, se eu tentar aprender com uma taxa muito grande, eu vario os pesos muito rápido. Se eu tentar aprender com uma taxa pequena, eu vou variando os pesos devagarzinho, né? É o quanto agressivamente eu vou seguir na direção do gradiente. E o número de vezes que eu vou fazer isso, né? Então eu vou calcular um gradiente, andar um pouquinho no peso. Calcular o gradiente naquele novo ponto e andar mais um pouquinho. Calcular o gradiente nesse novo ponto e andar mais um pouquinho. Eu posso fazer isso 10, 20, 40 vezes. Tudo bem? A ideia principal, então, está descrita nesse mnemônico algorítmico aqui, né? Eu inicializo o vetor de peso, seja ele o tamanho que tiver, e depois, num processo do tipo for, por exemplo, né? Num loop, eu ando t passos e vou recalculando o meu peso, fazendo com que seja o peso menos o learning rate vezes o gradiente do loss. Okay? Então eu calculo o gradiente do loss, multiplico pelo learning rate e faço esse menos aqui. Por quê? Porque eu quero que ele diminua. Né? Quero que o loss diminua. Se eu usar mais aqui, eu vou apontar o peso na direção que o loss aumenta. Eu não quero maximizar o loss, quero diminuir. Okay? Então esse menos aqui é muito importante. Certo? Então, o training loss é o gradiente da função loss considerando todos os exemplos, certo? Eu calculo um gradiente para todos os exemplos e aí vou. Só que esse algoritmo é muito lento. Então, um problema, mas não o único, é que o gradiente descendente é muito lento. Isso porque a gente está interessado em aplicações de aprendizado de máquina em larga escala, certo? A gente lembra que a função de loss leva em conta todos os
dados de treinamento nesse algoritmo de gradient descending. Imagina que a gente tem 1 milhão de exemplos de treinamentos. Pode parecer muito, mas para os padrões atuais isso é um número modesto, certo? Existem sistemas rodando de aprendizado de máquina que tem muito mais do que isso de entrada. Pensa num banco de imagens da Apple, do Google, da Microsoft, certo? Ou no banco de linguagem que esses algoritmos possuem, ou no número de páginas que é usada na hora de fazer as buscas, certo? Então, cada cálculo do gradiente, se eu tiver 1 milhão de exemplos, vai requerer passar por 1 milhão de exemplos. Eu vou olhar 1 milhão e aí dar um passinho no peso. Depois eu olho mais 1 milhão e dou mais um passinho no peso, certo? Eu gostaria de calcular o gradiente antes de fazer isso tudo, certo ou não? Mas eu não posso. No gradient descending, o cálculo da gradiente eu tenho que fazer o cálculo inteiro e depois dar um passinho. Será que eu não conseguiria andar na direção de melhorar os pesos antes de calcular tudo? Sim. A resposta para isso é um algoritmo que é de fato usado para rede neural. Não só o seu conceito, mas ele é realmente usado. Que é o SGD, que é o Stochastic Gradient Descendant. Que tem um nome complicadíssimo, mas é um conceito muito simples. Então, a ideia é fazer de forma aleatória ao longo do tempo. Então, em vez de percorrer, olha bem, hein? Aqui está o grande pulo do gato. Em vez de percorrer todos os exemplos de treinamento para calcular um único gradiente e aí dar um passinho, o Stochastic Gradient Descendant ele percorre os exemplos um por um. Ele percorre as entradas de exemplo uma por uma. E aí ele vai atualizando os pesos com base em cada pedacinho. Então eu olho o primeiro exemplo e já vejo que para acertar o primeiro exemplo eu precisaria diminuir o peso. Então eu diminuo o peso e aí com o peso diminuído eu olho o segundo exemplo, por exemplo. E aí com o peso um pouco mais diminuído eu olho para o terceiro exemplo. Tudo bem? Então cada atualização não é tão boa, claro, porque eu só estou olhando para um pedaço dos exemplos, em vez de para todo mundo. Mas é muito rápido fazer isso. Então eu faço isso um monte de vezes e acaba sendo muito mais eficiente, tá bom? A ideia algorítmica principal é, de novo, inicializar os pesos, encontrar quais passos eu vou dar, mas dentro de um passo eu vou olhando cada um dos dados de treinamento. Então, por exemplo, a gente fez aqui uns exemplos que tinha 3, 4 dados de treinamento. Então, para cada um deles eu já faço uma pequena função loss, que é a função loss só daquele dado de treinamento, e aí já atualizo o peso. Quando eu olhar para o próximo par, eu já vou estar com o peso atualizado em relação ao primeiro. Como eu quero ajustar todos, não é ruim, certo ou não? Tá bom? E se eu tiver um dado errado, eu vou passar por ele só de vez em quando. Ele vai atrapalhar pouco o meu atualização de peso, certo? A ideia aqui é fazer muito e não fazer bem. Fazendo muito e rápido, eu chego mais rápido onde eu quero. Tudo bem? Na prática, isso é impressionante. A gente observa que fazer apenas uma passagem sobre todos os exemplos, usando o Stochastic Gradient Descendant, e dando passinhos a cada um que eu olho, geralmente tem um desempenho comparável a fazer 10 passagens totais de Gradient Descendant, certo? Então, eu andando com o peso devagarzinho a partir de cada exemplo, eu visito uma vez cada exemplo, isso equivale a visitar todos os exemplos e aí calcular um passo, todos os exemplos e calcular um passo 10 vezes, mais ou menos. É claro, tem um monte de variante esse Stochastic Gradient Descendant, né? Uma boa ideia é escolher aleatoriamente a ordem que eu vou visitar o loop. Porque imagina que na hora que eu gero os dados de exemplo, eu gero eles com uma certa ordem fixa. Isso prejudica o meu Gradient Descendant, né? Seria bom que eu olhasse um que manda subir, um que manda mais um para lá, para lá. Então, aleatorizar a coisa é sempre bom, tá bom? Pensa no que acontece, por exemplo, se eu tivesse todos os exemplos positivos primeiro e todos os exemplos negativos depois, né? Ia ficar meio esquisito, tá bom? Entenderam? A ideia da coisa? SGD, hein? Deem uma olhada. Quando a gente fizer as nossas aulas práticas, que estão aqui no canal também, a gente já vai usar esse Stochastic Gradient Descendant para fazer uma rede neural. Um termo importante, então, dessa Stochastic Gradient Descendant é o que eu faço com o Learning Rate, certo? Como é que eu escolho ele? Então, na prática, isso é uma escolha importante, né? Geralmente, passos grandes vão dirigir muito rápido para um resultado que eu quero, mas eles podem ter problemas de convergência. Ou seja, de vez em quando eu posso dar um pulo e escapar para um lugar ruim, e aí eu tenho que tentar voltar. E às vezes fico dando pulos e nunca chego onde eu quero. Nunca chegar onde eu quero significa que eles podem ficar instáveis.
Então, se eu errar a mão para cima, eu posso não chegar nunca onde eu quero porque eu fico instável. Por outro lado, se eu botar um passo muito pequeno, é muito estável, mas ele vai demorar para chegar, certo? Então, existem duas grandes estratégias. Uma é adotar um pequeno e constante. Por exemplo, 1/10 do gradiente. Então, eu vou olhando em 1/10 de gradiente. Agora, uma outra possibilidade, claro, é fazer um passo decrescente à medida que eu for executando o algoritmo. Ou seja, começar com um bem grandão e ir reduzindo. Tudo bem? Porque no começo eu devo estar muito longe da solução. Então eu quero ir rápido no sentido do gradiente. Mas depois eu devo estar perto. Eu não quero sair andando que nem um maluco. Certo? Então, como é que eu faço isso? Por exemplo, eu faço com que o eta seja igual, ou seja, o learning rate, a 1 sobre a raiz quadrada do número de atualizações já realizadas. Então, se eu tiver atualizado uma vez só, é 1 o eta. Mas na próxima já é meio. Depois já é 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10. Quando eu estiver na décima, eu já estou em 0,1. E se eu chegar até 100, eu estou dando passos bem pequenininhos. Tá bom? Interessante, né? Muito bem, a gente já olhou bastante regressão de novo. Agora vamos voltar para a classificação. Né? Fazer o gradiente em problema de regressão, numa função loss do tipo parábola, é muito simples, né? Ou numa função loss do tipo absolute deviation, é fácil. Porque ela tem um mínimo muito claro ali. Mas para classificação, a gente pode ter algum problema. O gradiente, por exemplo, da função log01 é zero para qualquer margem, certo? Ele só não é zero exatamente nesse ponto aqui, em que de que se passar e dá infinito. É uma droga, certo ou não? Eu não consigo aplicar o stochastic gradient descending numa função log nessa aqui. Tudo bem? Então, essa não serve para fazer otimização desse jeito. Uma saída é criar uma outra função de loss, né? Então, uma possibilidade é fazer uma função que é chamada de range loss, né? A função loss de range, ou SVM, que basicamente tenta encontrar o limite superior da função de loss 01. O que significa isso aqui? Ó? Significa que eu vou criar uma reta que passa exatamente por esse bico aqui, ó, certo ou não? E encontre em algum ponto aqui o zero, né? A partir do zero é zero mesmo. Então, eu venho com 0, 0, 0 e depois tem uma reta aqui, ó, certo? Então, eu consigo calcular o gradiente nessa reta, né? Mas fala, mas isso vai funcionar? Bom, se eu conseguir abaixando dentro da minha reta, como ela mede o máximo da função de loss, à medida que for abaixando, essa função de loss vai tendo a reduzir o seu máximo. Reduzir o seu máximo significa que ela reduziu inteira, tá bom? Essa função SVM é bastante sofisticada e de vez em quando ela tem uma penalidade, por exemplo, de regularização de ômega ao quadrado. O que te penaliza, por exemplo, se você tiver pesos muito altos, tá bom? Isso é meio esquisito, mas é a tal da navalha de Ockham, né? Se você começar a subir para pesos muito altos, é provável que você teria um outro conjunto de pesos mais baixos que também resolveria o problema. Então você tenta não escapar por esses pesos muito altos. Funciona. Mas, de fato, uma função mais intuitiva para a função de loss em classificação é a função logística. Então, a função logística, ela basicamente faz essa conta aqui, ó, o logaritmo natural de 1 mais o expoente de menos a margem. Parece uma loucura, mas o gráfico disso aqui é assim, ó, tá vendo? É esse pontilhado preto aqui, ó, certo? Nada mal, né? Certo ou não? O que essa função vai fazer? Vai fazer sempre eu caminhar para margens positivas, à medida que eu for minimizando ela, não é? Eu vou minimizando e vou chegando em margens cada vez mais positivas. Margens positivas significa que eu estou errando pouco, tá bom? Essa função, ela tem até uma vantagem em relação ao range loss. Ela é definida para qualquer margem, ela não zera nunca. Significa que eu vou estar sempre tentando aumentar a minha margem, aumentar a minha margem, aumentar a minha margem, enquanto eu abaixo o loss. O que pode ser bom, né? Eu vou ficando com um conjunto de pesos que faz uma previsão de classificação mais segura, ok? Nossa, a gente viu muita coisa, né? Vamos resumir antes de olhar os exercícios. Então, ó, dado que o meu problema é assim, eu tenho um conjunto de dados de treinamento e um conjunto de saídas esperadas de treinamento.
Para poder fazer um sistema de aprendizado de máquina, eu preciso extrair as features dessas entradas, que foi o que a gente viu na aula passada, ok? Que no caso dos exemplos que a gente viu hoje, eram sempre os próprios números, mas pode ser que não sejam. Preciso de um conjunto de pesos, que vai ser importante para calcular o score do meu preditor, ok? Pontuação do meu preditor, o score do meu preditor. Aí eu tenho que olhar que tipo de previsão eu estou fazendo. Se eu estiver fazendo uma classificação, o meu preditor é o sinal do score. Já se for uma regressão, é simplesmente o score, ok? Preciso de um jeito de descobrir quão correta está a minha previsão em relação à saída esperada. Quem verifica isso é a margem na classificação e o resíduo na regressão. A margem é o produto entre o score e as saídas esperadas, e o resíduo é a subtração entre eles. Depois, a partir desse conceito de quão correto eu estou, margem ou resíduo, eu construo uma função de loss. Então, no caso de classificação, a gente viu a função de loss 01, a range e a logistic, né? E no caso de regressão, a gente viu a função loss squared e absoluta. Com essas funções de loss, exceto a primeira, eu consigo fazer um algoritmo de otimização, ou seja, de aprendizado, baseado em Stochastic Gradient Descendant. Não é verdade? Muito bem. Então vamos fazer alguns pequenos exercícios, ok? Muito bom. O primeiro é para a gente um pouquinho entre o loss squared e o loss absolute deviation. Então vamos supor uma regressão linear cujos dados de treinamento e pesos são dados aqui, ó. Então, o dado de treinamento são esses, entradas e saídas, ok? Na minha regressão. E o meu peso é esse aqui. Isso é uma regressão linear. Então, deveria ter uma reta que leva o feature à saída. O coeficiente angular dessa reta é o peso, se você já percebeu. O que a gente tem que fazer? Calcular o score, a previsão e o preditor, como a gente fez, né? E o resíduo, claro. O score é a previsão do preditor e o resíduo para cada uma dessas 4 entradas. E depois calcular o valor da função do loss, tanto squared quanto absoluto, e as suas médias, claro. E aí comparar os resultados para a gente poder entender qual deles é bom para que caso, né? O que está acontecendo quando eu uso o squared e o que está acontecendo quando eu uso o absolute deviation. Quais desses valores de entrada e saída estão influenciando demais cada um desses funções loss, ok? Bom, aquele primeiro exercício foi só um pequeno warm-up, né? Os exercícios de verdade agora vão começar, são os mais legais. Nesse segundo, vamos realmente fazer uma otimização para regressão. Depois a gente vai fazer para classificação. Então, ó, suponha um preditor de regressão linear, cujos dados de treinamento são dados a seguir. Aqui, ó, são iguais ao exercício 1. Vamos assumir que a gente vai usar a função loss squared como função objetivo, tá bom? Então, a primeira coisa é, demonstra que o gradiente dessa função peso é dado por isso aqui, ó, 2 vezes o resíduo vezes a entrada. Você precisa calcular o gradiente para verificar que é isso, mas já estou dando o resultado. Então você tem que programar esse gradiente no seu código, não é? Mas antes de programar, vamos fazer uma conta com ele. Ó. Vamos assumir que o peso inicial é 0 e que o tamanho do passo é 0,1. Vamos calcular um peso. Vamos fazer uma iteração na mão, certo ou não? Vamos visitar o primeiro dado só. A primeira iteração. A gente vai pegar só esse dado aqui, ó, menos 2, calcular esse gradiente e recalcular o peso. Quanto é que vai dar esse peso recalculado? Bom, quando você fizer isso, você vai entender o que seu algoritmo precisa fazer, tá bom? E agora a gente vai implementar ele de fato. Recalcular o peso é fazer essa conta aqui, ó, certo? Agora a gente vai implementar um algoritmo de SGD. Então, vamos implementar este algoritmo aqui em Python, de modo que ele visite cada dado em separado, tá bom? E vá atualizando os pesos, de modo a minimizar o loss squared, tá bom? Então, você vai ter que fazer isso, implementar um programa que iterativamente roda tanto esses tempos, quanto um N aqui, se você quiser chamar de N, que é cada exemplo, e aí ele vai recalculando os pesos, recalculando os pesos, recalculando os pesos. No final, faz um gráfico de loss, tá bom?
Eu sugiro que você vá até t igual a 10 e use esse mesmo learning rate de 0,1 e esse peso inicial de 0, tá bom? Daqui a pouquinho eu te conto uma possível resposta para cá. Bom, esse é um exercício quase exemplo. Tenta fazer, mas se você tiver dificuldade, eu vou te mostrar como calcular esse gradiente. Ó. Pode estar enferrujado, né? Ó, o gradiente é um escalar, certo? A função, o peso é um escalar. Então o gradiente também vai dar um escalar, porque eu estou fazendo a derivada sobre um peso que só tem uma dimensão. Então o nosso gradiente vai virar uma derivada simples. Lembrando então que a nossa função de loss é essa aqui, ó, tá bom? Que é basicamente o score menos a entrada esperada para dar o resíduo ao quadrado. Então quando eu fizer esse gradiente, vai ser simplesmente uma derivada em função de w dessa função aqui, ó, tá bom? Como é que deriva isso? Usando a regra da cadeia, certo? Então ao derivar eu derrubo 2, fica 2 vezes o que está dentro do parênteses, certo? Vezes a derivada do que está dentro do parênteses. A derivada disso daqui, o y não tem x, então vai embora. E a derivada de ômega vezes, o y não tem ômega, desculpa, então ela vai embora. Então a derivada de ômega vezes φ de x é como se fosse a derivada de ax em x, vai dar a, né? Então a derivada disso aqui vai dar só isso aqui, ó, que aqui multiplica o ômega, tá bom? Esse produto escalar é um produto entre dois escalares mesmo, é bem simples. Então tá vendo, ó, deu isso aqui, ó, 2 vezes o ômega vezes φ, que é o vetor de feature, né, menos o y, vezes o φ de x, tá bom? Se você quiser, você reconhece isso aqui como resíduo. Então você pode colocar 2 vezes o resíduo vezes o φ de x, pode ser mais fácil para programar, tá bom? Então nota que isso aqui é um escalar, é um número. E aqui é o código, tá bom? Se você implantar ele direitinho, você deve encontrar um loss assim, ó. Eu não vou explicar o código porque é demais, mas basicamente aqui eu tenho os dois fors do meu algoritmo, tá vendo? E eu vou calculando todos os conceitos que a gente precisou. Ó, que bacaninha. Ao fazer isso vai dar certo, confia em mim, vai dar certo, tá bom? Toma um pouco de cuidado com os produtos, com as funções do NumPy, e depois faz um gráfico do loss usando o Matplotlib, tá bom? Eu usei o w igual a 0 e o learning rate igual a 0,1. Tenta implementar, se você não conseguir, vai olhando o meu código aqui. Agora, tenta fazer uma otimização para classificação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adotar o Loss Logistic. E os dados de classificação vão ser os mesmos daquele exemplo que a gente fez na aula, tá bom? Ó, esse caso é um pouco mais interessante, porque agora o meu φ de x ele é um vetor. Cada exemplo tem 2 entradas. Se eu tenho 2 features, o meu vetor de peso também tem 2 posições, tá bom? Então, demonstra que o gradiente desse vetor, do loss logístico, que é dado por isso aqui, ó, vai ser igual a menos a saída dividido por e elevado à margem mais 1, e é margem mesmo, não é menos a margem, vezes o φ1 de x na direção primeira do peso e o φ2 de x na segunda direção do peso, tá bom? Daqui a pouquinho eu mostro isso para vocês, se você tiver dificuldade em fazer. Depois, assume o peso como sendo 0,0, o tamanho do passo 0,1 e calcula de novo a primeira iteração que você faria para recalcular os pesos, para que vocês sintam qual a diferença entre fazer a conta como escalar e vetorial aqui, tá bom? E atualiza os seus pesos. Você conseguiu fazer isso? Lembra que é só para o primeiro caso mesmo, não é para fazer uma iteração de todos os exemplos, é só para fazer a primeira linha do primeiro exemplo. Se você conseguiu, agora faz um código em Python para visitar cada dado em separado, bem no estilo gradient descendant, parecido com o que a gente fez no problema de regressão, tá bom? E encontra o peso que minimiza o loss logístico. Implementa de novo para t igual a 10. E no final, manda imprimir qual a previsão final, para ver se ela bate ou não bate com essa aqui, ó. Menos 1, menos 1 e 0. Você pode calcular a acurácia da sua cabeça, né? De 3, quantas ela acertou. De novo, o algoritmo principal é esse aqui. Tenta fazer, que agora eu vou te ajudar. Tente fazer primeiro. Mas se você teve dificuldade, aqui vai como é calcular esse gradiente. Então lembra que o ômega tem 2 posições, ele é um vetor de 2 elementos. Então a gente vai chamar essas posições de ômega 1 e ômega 2. Ou, se você preferir, ômega 1 na direção A de ômega 1 e ômega 2 na direção A de ômega 2. Como é comum fazer em eletromag, por exemplo. E aí a gente vai então lembrar que o φ de x também é um vetor. E as posições deles vai ser φ de x1 e φ de x2, ok?
Para fazer o cálculo do gradiente, a gente vai ter que quebrar o produto escalar, ômega vezes φ de x, desse jeito aqui, para poder fazer a conta, sem esquentar na tua cabeça. A gente pode fazer a conta sabendo como fazer a derivada do produto escalar, mas eu sugiro que você explicite, porque não tem o que dar errado, tá bom? Então, ó, o loss logístico é o ln de 1 mais a exponencial de menos o w, né, vezes o φ, vezes as saídas, tá bom? Que é a margem, né? Então, a gente vai explicitar esse produto escalar aqui, ó, tá bom? Vezes o y. Agora a gente vai fazer o gradiente. Nota que como esse gradiente como o ômega é um vetor, o gradiente vai ser uma derivada na direção 1 do vetor e uma derivada na direção 2 do vetor, hein? Então, cuidado, certo ou não? São duas derivadas. O gradiente vai ter duas direções. Eu vou ter o gradiente na direção do AW1 e o gradiente na direção do AW2. Ok? Muito bem. Agora é a parte, de certo modo, mais fácil, é fazer a derivada. Essa derivada pode parecer assustar, mas é facinha, tá bom? Você só tem que lembrar de alguns valores da tabela. Se precisar, consulta uma tabela. A derivada do logaritmo de x é 1 sobre x, certo? Então eu vou usar a regra da cadeia. Então isso vai dar 1 sobre isso aqui tudo. Mas aí para ficar pequeno eu vou voltar a escrever nessa notação de produto escalar, tá bom? Então ó, 1 sobre isso aqui tudo, tá ok? Vezes a derivada disso daqui, do que está dentro. A derivada do que está dentro vai ser a derivada de 1 mais exponencial. A derivada exponencial é a próxima exponencial. Então, e a derivada de 1 é 0. Então, a derivada disso daqui é a próxima exponencial. Vezes, agora, a derivada do argumento da exponencial. Ok? Bom, a derivada do argumento da exponencial em função de quem? De ômega 1. Ok? Então, quando eu derivar isso daqui em função de ômega 1, isso aqui vai embora, porque aqui não tem ômega 1. E esse termo aqui é ômega 1 vezes φ1 de x vezes y. Então, isso aqui vai dar φ1 de x vezes y. Tá bom? Negativo, né? Porque o argumento é negativo. Menos φ1 de x vezes y. Ok? Isso tudo na direção AW1. Faça com calma que você vai perceber que a derivada na direção do AW2 não muda nada até aqui. A única coisa que muda é na hora de derivar o argumento da exponencial. E na hora de derivar o argumento da exponencial, quem zera é o outro lado. Ok? Então, vai ser esse aqui que vai zerar e vai sobrar só esse aqui. Ó. Eu derivo em função de W2, então eu vou ter φ de x2 vezes y. Negativo. Tá bom? Aí você pode trabalhar um pouquinho. Ó. Aqui tem um truque para deixar essa equação um pouco mais bonitinha. Quando você olhar para cá, isso aqui é e elevado a menos x dividido por 1 mais e elevado a menos x. Então, se você multiplicar em cima e embaixo por e elevado a x, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar e elevado a x. Certo? Então, é isso que eu vou fazer. Depois eu tenho um menos aqui, que eu vou pôr para fora, e vou colocar o y em cima dessa quociente, porque no fundo deu 1 aqui, né? Depois que eu cortar. E aí vai ficar assim, ó. Certo? Esse termo todo é igual nos dois casos, então eu vou pôr ele em evidência ainda. Aqui tem um monte de passo algébrico para fazer, mas lembra que a derivada já acabou. Faz com calma que você chega lá. Tá bom? Ao pôr aqui em evidência, eu vou ter só φ1 de x na direção AW1 e φ2 de x na direção AW2 vezes isso aqui que é um escalar. Ok? Para facilitar na hora de fazer o código, a gente reconhece que isso daqui é a exponencial da margem. Ok? Então, é menos, o gradiente, portanto, é menos a saída dividido pela exponencial da margem mais 1, vezes a primeira entrada na direção 1 do peso e a segunda entrada vezes na direção 2 do peso. Note então que esse gradiente vai ser capaz de atualizar os dois termos do peso ao mesmo tempo, tá bom? Porque ele também é um vetor nessas duas direções. Eu calculo quanto que é a variação em cada um das direções do peso. Depois é só multiplicar pelo learning rate e subtrair do próprio peso, tá bom? Entenderam? Bom, eu não vou fazer aí o item B, porque você pode tirar até do código, mas o item C, que é o código, está aqui, tá ok? Então implemente ele com calma. De novo vai mudar alguma coisa, né? Vai ficar um pouco mais trabalhoso fazer por duas razões. Primeiro porque talvez essa equação do gradiente é um pouco mais complicada, mas programa ela direitinho que dá certo. Depois, porque como você tem vetores, você tem que tomar cuidado, de vez em quando você tem que usar o np.dot aqui,
o np.sing para tirar o sinal. E lembra quando a gente fez o primeiro caso? De vez em quando tem que transpor uma matriz. Ó. Então eu posso usar o np.transpose. Olha com calma o que eu fiz, se precisar copiar e cola o código, mas tenta fazer antes, tá bom? Ajuda você a aprender. Legal? Te ajudei um pouco aí? Então vamos ver 2 exercícios que eu não vou ajudar. Refaça o exercício 2, substituindo o learning rate constante por aquele atualizável, ok? Ou seja, começa com o learning rate igual a 1, depois usa 1, 2, quer dizer, 1, meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, até chegar em 1 décimo, tá bom? E depois compara com o resultado do exercício 2 para ver o que ficou melhor. E no 5 é a mesma coisa. Refaz o exercício 3 para learning rate ajustável. O resto fica tudo igual, mas faz um learning rate ajustável. E compara o resultado com o exercício 3 para ver o que ficou melhor. Tá bom? É isso, gente. Essa não foi uma aula simples, foi uma aula bastante densa, porque o tema é muito importante e a gente já chegou ao ponto de estar criando nossos algoritmos de otimização, ok? Quando você for assistir a nossa aula prática sobre a nossa primeira rede neural usando o Keras para fazer uma regressão, você vai reconhecer todos esses conceitos lá. E eu tenho certeza que você vai olhar aquele algoritmo com outros olhos do que se algum dia você tentou fazer sem ter tido essas aulas teóricas. Espero que vocês tenham gostado e que tenha de fato contribuído para a formação de vocês em Machine Learning. Até mais e bons estudos!